Boa tarde, pessoal. Vamos aquietando aí nossos pensamentos, mudando a nossa vibração, deixando um pouco as tarefas da matéria de lado, tentar deixar, não esquecer, mas deixá-las quietinhas aqui, para que nesse momento aqui, nesses 30, 40 minutos, só isso, a gente consiga alterar nossa frequência para que a gente sintonize com nossos mentores, com nossos anjos da guarda, com os mentores da casa, com os trabalhadores que são dirigidos pela Joana de Ângeles e todos por nosso Cristo Jesus, que a gente possa estar de corações abertos e com a mente funcionando plenamente, para que a gente consiga trazer de verdade esses ensinamentos para dentro da nossa alma. Vamos lembrar que o tempo todo que nós estamos aqui, estamos recebendo ajuda espiritual, estão manipulando energias em volta dos nossos corpos, tudo para que a gente consiga voltar para casa, voltar para os nossos afazeres e enfrentá-los com dignidade, com serenidade, paciência, com calma. Tratarmos os outros com caridade, principalmente aos nossos próximos. Pedir para que o nosso amigo Ricardo seja bem intuído e que nos traga o ensinamento de hoje. Obrigado, assim seja. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao grupo de apoio Joana de Ângeles. Hoje seria mais um dia de estudo, né? Mas a gente vai substituir hoje, nós vamos mudar um pouquinho a pauta e nós vamos falar hoje sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Se a gente for colocar isso no nosso dia a dia, né? Que é uma coisa que eu procuro fazer, né? Colocar a doutrina espírita atrelada ao dia a dia, ao cotidiano. As aflições talvez sejam um dos temas mais recorrentes, né? Mais importantes no dia a dia. Os problemas pelos quais todos passamos, que a gente pode chamar de as aflições. E as religiões, de forma geral, de modo geral, todas elas buscam de alguma forma atenuar essas aflições, né? Diminuir esses problemas cotidianos que a gente passa no dia a dia, né? E a doutrina espírita nos traz... A doutrina espírita é conhecida como o Consolador Prometido, né? E não é à toa. Consolação, no meu modo de entender, significa isso, né? É dar uma força, dar a capacidade, a potencialidade de você enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. E a vida nos apresenta desafios no dia a dia, no cotidiano. É nessa hora, porque é muito legal, né? Na hora a gente fala assim, agora eu vou ao centro, né? Então eu vou, né? Mudar minha faixa vibratória, mudar meus pensamentos e vou lá. Depois eu saio daqui e continuo do mesmo jeito do jeito que eu vim. Então, a intenção, a ideia é a gente colocar os ensinamentos que a gente aqui vê, ou em qualquer outro local destinado a esse tipo de situação, que a gente coloque em prática. Porque aí que está talvez a dificuldade maior, né? Praticar o que a gente vê na doutrina. E as aflições, então, é um tema recorrente no dia a dia. Toda hora a gente encontra com aflições. E a doutrina espírita promete alguma coisa no sentido de dizer assim, tá tudo bem, você vem aqui e você vai sair daqui. Não. Essa é a nossa parte, a nossa contribuição para conosco mesmo. E a gente aprende na doutrina espírita que é me melhorando para melhorar o meu relacionamento com os outros. É isso que é o importante. Ser melhor hoje do que eu fui ontem e não melhor do que ninguém. Para que eu possa, melhorado, distribuir essa melhora para com aqueles com os quais eu convivo. E não é para todo mundo, não é para o mundo inteiro, senão eu não vou conseguir.
E eu, Ricardo, tenho uma tendência, aí eu não consigo, me frustro e aí fica tudo pior. Então, tem que ter calma, equilíbrio. Não é isso que a doutrina fala? Calma, equilíbrio, tranquilidade para você ser melhor hoje do que foi ontem. Então, a aflição é uma companheira nossa no dia a dia, né? A gente convive com a aflição. Só que a gente já aprendeu também na doutrina espírita que Deus é justo e é bom. E Ele não ia querer para nós, seus filhos, algo que fosse injusto, que fosse demais. Então a gente já viu, Deus dá o fardo de acordo com a nossa capacidade de poder carregar. E as aflições não seria diferente. Eu volto a falar, essa forma como eu vejo. Eu quero passar aqui para vocês, é a minha visão, é uma mensagem de força, fé e esperança, que é o que eu vejo na doutrina. A doutrina espírita, para mim, é isso. Então, se a gente pegar o Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, logo na primeira página, tem um item lá chamado Justiça das Aflições. Então, se a gente tem, pressupondo que Deus é justo e é bom, a justiça nas aflições, porque as aflições nos são colocadas para que a gente passe por elas, para que a gente melhore e possa ter um convívio melhor. Então, há justiça nas aflições. E lidar com isso, com essas aflições, talvez seja a parte mais difícil, lidar com isso no dia a dia, né? Conviver com esses problemas e percalços. Só que Jesus também nos disse que nem todos os aflitos são bem-aventurados. Olha que legal. Então, bem-aventurados os aflitos, mas ele falou assim também. Nem todos os aflitos serão bem-aventurados. Mas serão bem-aventurados aqueles que aprenderem a passar pelas aflições. Como é que eu aprendo a passar pelas aflições? Dividindo o fardo com Jesus. Eu não sei se vocês conhecem uma palestrante chamada Anete Guimarães. Ela é uma médica. E ela estava contando, tem uma palestra dela, estava contando uma vez, que ela estava, eu não sei se é na Alemanha, nos Estados Unidos, estava fazendo um curso de pós-doutorado. E aí, tinham vários colegas e um dos colegas desafiou ela a falar assim, você fala que é cristã, então como é que o seu Cristo, ele justifica o fato de tanta gente passar, vamos chamar assim, pelas aflições, pelos problemas? Se ele é tão bom, por que ele não tira todas as aflições? Então eu desafio você, parece que o cara é de uma religião determinada, lá não vem ao caso. E aí ele falou assim, então, eu quero que você justifique o fato de quando Jesus falou assim, comigo o fardo é mais leve e o jugo é suave. E ela voltou para casa e falou, e agora, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou explicar isso fisiologicamente? Ela é médica. Né? E aí ela fez uma série de estudos para dizer o seguinte, a gente é composto, nós já conversamos disso aqui, átomos, moléculas, elementos químicos, tem física no nosso organismo, tem química. E aí, quando a gente neurologicamente estuda esta frase de Jesus, comigo o fardo é mais leve e o jugo é mais suave, significa que ele está dizendo assim, divida comigo as suas aflições, os seus problemas, porque eu posso te ajudar a caminhar. Você tem que passar por isso sozinho, mas você não está sozinho. Cada um tem a sua dificuldade. Nós somos seres individuais, mas nós vivemos em sociedade, nós não estamos aqui à toa. A gente não está aqui sem um motivo. A nossa passagem por aqui pela Terra não é em vão. Ela tem uma justificativa, ela tem um porquê. Ainda que nós não saibamos esse porquê, ainda que a gente não consiga totalmente compreender por que estamos aqui, por que sofremos, mas se a gente entender que há justiça nas aflições, não sei o que estou falando, está colocado aqui no Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, justiça das aflições. Então o que eu faço?
Eu posso extrair, tirar da aflição ou dos problemas causados pelas aflições que a vida me coloca, eu posso extrair, assim como a parte boa, assim como o adubo é colocado na planta. O adubo, teoricamente, a princípio, não é uma coisa que não é muito boa. Aí você coloca na planta, se transforma, aquele adubo se transforma em adubo, se transforma em força, em poder, em capacidade, em potencial, para que a planta frutifique. E a gente colhe o fruto da planta. Então, da mesma forma, se a gente fizer uma analogia e comparar, eu posso colocar as minhas aflições vistas como um problema, a princípio um problema, mas que na verdade não precisam ser um problema, porque Joana de Ângeles já falou para nós, a dor é obrigatória, mas o sofrimento é opcional. Eu posso optar pela forma com que eu convivo com as dificuldades que a vida me apresenta, e só eu posso fazer isso. Então é legal, você escuta a palestra, você vai ver vídeo, você conversa, se relaciona, mas é você que tem que passar por aquilo, porque a aflição é sua, companheiro. O problema é seu, é você que tem que se movimentar. Então esta parte é a parte individual, cabe a cada um fazer. E é isso, uma das coisas que Chico Xavier falou certa vez, né? Viver por viver, todos vivem. O essencial é saber viver. E o que significa saber viver? Saber viver tem uma cartilha. Alguém falou que viu daqui uma cartilha. Você vai acompanhar isso aqui, você vai ver. Tem o evangelho que dá para seguir, mas a gente não consegue, né? Então, saber viver é saber conviver com as aflições que a vida nos apresenta, que os obstáculos que chegam até nós. Se você se comportar direitinho e não sair caçando problema por aí, vão chegar obstáculos e aí você vai passar por eles. Imaginando-se então que Deus é justo e é bom, se você acredita nisso, fica mais fácil passar por todos esses problemas. Não é um consolador prometido? Não está aí uma consolação? Eu consigo fazer. Não sozinho, dependo dos outros também, dependo dos meus relacionamentos, da forma como eu me relaciono, e dependo de Deus, por quê? Porque com Ele o fardo é leve e o jugo é suave. E sem Ele, fica mais difícil. É possível? Talvez. Não estou me referindo a isso. Eu não estou dizendo que esta religião é melhor ou outra. Estou dizendo que para mim é uma consolação entender que eu estudando, vivendo, vivenciando, praticando a doutrina espírita, eu consigo deixar o meu fardo mais leve e o meu jugo mais suave. Então a proposta é essa. Há justiça nas aflições. As coisas não são à toa, não existe aleatoriedade neste plano aqui. Eu não consigo enxergar de outra forma. Então, por essa visão, né? A gente pode até aprendendo a conviver com tudo isso, né? A gente pode até passar a agradecer os problemas. Olha um pouquinho como a gente inverte a situação. Você imagina se você acorda de manhã, ao invés de você reclamar, você fala obrigado por esse problema que está aparecendo aqui, porque daí eu posso transformar aquele problema numa solução para mim e para aqueles que estão ao meu redor. Porque eu não posso fazer isso com o mundo inteiro, não dá, cara. Eu tenho que fazer com quem está mais próximo a mim. Isso não é uma consolação? Então, por esse aspecto, os aflitos, aqueles que sofrem de aflições, são bem-aventurados. E não está aqui no Evangelho, bem-aventurados os aflitos? Por quê? Jesus veio para nós aflitos, ele não veio para aquele que é 10, ele veio para nós que é -2. Não é isso? Bom, volta a falar, essa é a forma que eu vejo, tá bom? Eu queria só passar para vocês isso. E
Tudo que a gente vê na doutrina espírita, então, ela vem corroborar, né? Ela vem dizer assim, ó, tem aqui alguns itens que justificam por que nós estamos falando disso aqui no capítulo 5. Então tem assim, ó, esquecimento do passado. Vamos fazer assim, eu não consigo entregar para Deus, eu não consigo dividir com Ele o meu fardo, eu acho que não é bem assim, eu não consigo entender direito. Ok, então você pega o Evangelho, vai lá ler, que vai estar lá colocado. Esquecimento do passado. Está justificado aqui. Por que eu esqueço o passado? Você imagina se a gente todo dia levantasse de manhã e lembrasse todas as bobagens que a gente já fez na vida? Nessa ou nas outras? Porque tem que pensar isso, não é só essa aqui. Veja bem, olha o tempo que nós temos de caminhada. Se a gente não conseguisse esquecer, aquilo ia ficar... E aí você dá uma melhoradinha, você fala, agora vai. E aí não vai, porque você fica lembrando do passado. Olha que dificuldade que ia ser. Existem motivos das aflições. Tem um porquê. E se a gente fica martelando nisso, você esquece de se melhorar como ser humano, porque essa é a nossa experiência atual, é ser humano. Você esquece de se melhorar como ser humano, você fica remoendo o passado. Você fica mastigando aquele problema, engole, ele volta e você fica... Isso chama ruminação. O boi fica ruminando, né? Ele come o capim, daí ele engole, depois ele volta, regurgita e começa a comer de novo e fica mastigando. Este processo chama ruminação. E a ruminação faz mal, cara. Por isso é esquecimento. Então eu vou esquecer tudo que eu fiz. Não é isso que eu estou falando. Estou falando do equilíbrio que existe aqui, que a doutrina espírita nos ensina a compreender. Esse é outro item. E outro item, bem e mal sofrer. Então quer dizer que tem sofrimento bom e tem sofrimento ruim? Da forma como eu vejo, é isso. O sofrimento bom é aquele que leva a algum lugar. Porque, já uma vez que eu entendi que o sofrimento, que a dor é obrigatória, mas o sofrimento é opcional, eu posso optar por não sofrer. Isso é muito importante, quando a gente faz esse discernimento, essa separação entre o que é bom para a gente, como ser humano, passando, como um ser espiritual, passando por uma experiência carnal, e o que não é bom, dá para entender, esse discernimento dá para ser feito, a gente pode, é parar e pensar, gente, é só desligar o piloto automático, é que eu estou falando mas como se fosse fácil, né? Mas não é, eu sei que não é, imagina, quem sou eu para dizer que é fácil? Mas dá para fazer. Essa mensagem de força, fé e esperança está colocada aqui também, na justiça das aflições. E aí, Jesus também uma hora fala assim, ó, meu reino não é desse mundo. Está colocado aqui também. Do mesmo jeito, a felicidade plena, total, também não é desse mundo. E por causa disso, então, eu não vou viver o dia a dia que a vida me coloca, os problemas que a vida me coloca, eu não vou viver, vou fugir. Você até pode, porque nós temos o livre-arbítrio, nós já aprendemos isso. O livre-arbítrio é nosso, eu posso decidir. Mas se você parar um pouquinho para pensar, você vai ver que não vai ser legal. Né? Por quê? Porque Deus dá o fardo, não dá o fardo maior que a gente pode carregar. Não vai acontecer injustiça, não vai. Apesar de você pensar e entender dessa forma, isso não vai acontecer. Porque todos nós estamos regidos pela ordem providencial. Deus sabe tudo, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe tudo, Ele está em todo lugar, Ele pode tudo. Mas se você não admite, não entende dessa forma, não vê desse jeito, fica mais difícil. É impossível? Não quero nem chegar nesse mérito. É mais difícil. E aí, nesse meio, nesse percurso, né, tem mais um item aqui, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Nós já conversamos aqui, a morte não existe. O que existe é o desencarne, o que existe é a morte do corpo físico. A morte não existe. Então também é uma outra consolação, a morte não existe. É um outro item, está colocado aqui no Evangelho. Tormentos voluntários, a gente mesmo é que procura os problemas, através do nosso comportamento, através dos nossos sentimentos, através das nossas emoções.
voltados para a parte material da vida. Estou dizendo para abandonar tudo, não é isso que eu estou falando. Estou falando de novo, equilíbrio. Tem um componente material e tem a essência espiritual que somos nós. Se você ficar apegado só na parte material, você esquece da parte espiritual e não há como adorar a Deus e a Mammon juntos. É isso que Jesus quis dizer quando ele falou essa frase. O equilíbrio é fundamental. Melancolia é um outro item que está colocado aqui no Evangelho. Provas voluntárias, o verdadeiro silício, aquilo que é pedido realmente que a gente faça. O que a gente tem que fazer? Abrir mão das más tendências. É isso que significa o silício voluntário. Cara, eu tenho dificuldade com alguma coisa, eu vou ficar lá, mas eu não consigo abrir mão disso. Tem que tentar. Este é o objetivo. As minhas más tendências, então vou fugir. Não é fugir, é enfrentar da maneira que é possível. Lembrando que o importante é ser melhor hoje do que eu fui ontem, não melhor que ninguém. Não precisa comparar, não estou pedindo para você comparar com ninguém. É só para dizer o seguinte, olha, eu vou buscar ser uma pessoa melhor. Ser uma pessoa melhor significa tudo isso, abrir mão das más tendências. Eu sei que eu tenho dificuldade com esse ponto aqui, então eu vou focar nesse ponto aqui. Não, você vai ver como é que a vida vai apresentar o obstáculo do dia a dia para você. Para uns é de uma forma, para outros é de outra forma. Está colocado aqui então nesse item também, tá bom? Outro item super importante. Último item lá, item 20. Aquele que está desgostoso da vida, mas não quer suicidar-se, é culpável em procurar a morte? O suicídio é um outro item também super importante. O suicídio acaba sendo uma fuga. E aí a gente tem uma tendência de falar, você não sabe os problemas que ele estava passando, mas nem é para saber. Se você acredita que Deus é justo e é bom e jamais ele iria cometer uma injustiça, então não há motivo para você fazer isso. Por isso que a palavra suicídio está colocada aqui dessa forma mesmo, claramente assim, não é legal. Não fuja desta forma. Vou enfrentar então todos os problemas porque eu sou super-homem. Não é isso também. Equilíbrio. Então isso é muito importante. O equilíbrio como fazendo parte do dia a dia da gente. Porque eu ainda não posso fazer, mas talvez eu consiga um dia, mas se não conseguir também está tudo bem. Agora, se eu ficar pensando no passado, eu não vou conseguir chegar num futuro melhor. Então, gente, falar assim não substitui o fato de vocês lerem, né? Que o capítulo 5, na minha concepção, é um dos mais completos, tanto que ele é mais longo, mas ele fala resumindo disso, né? Eu estou falando isso porque, a princípio, a primeira vez que eu vi, eu falei, o que é esse título, Bem-aventurados os aflitos? Como assim, né? O Fábio uma vez comentou, né, sobre as bem-aventuranças, né? O Fábio fala bastante propriedade, né, do Evangelho, né? E aí ele estava falando assim, das bem-aventuranças, quer dizer, bem-aventurados aqueles que fazem isso, que fazem aquilo, tal. E aí quando chegou nesse bem-aventurados os aflitos, o que é isso? Como assim, né? Então é isso. Nós conversamos aqui um pouquinho sobre isso e que a gente leve daqui, né, essa parte de força, fé e esperança, né, e aplique no dia a dia, tá bom? Graças a Deus, Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai luz àquele que passa pela aprovação, dai força àquele que passa pela aprovação, dai luz àquele que busca a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Se nós tivermos, todas as dificuldades podem aparecer, né? Se nós tivermos em mente como forma de ação no mundo material, né, a compaixão e a caridade, a gente vai cair naquele tripé, benevolência, indulgência e perdão, que são os 3 itens que, ao meu ver, são os mais importantes, né? Fazer o bem,
do jeito que é possível. Perdoar, né? A indulgência é o perdão, em última instância. E a indulgência é a tolerância, né? Então, fazer o bem, tolerar e perdoar. Eis o caminho para a verdadeira felicidade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.